Muito bem, quero cumprimentar os alunos, cumprimentar as alunas. Nós vamos seguir com a nossa disciplina. Devo dizer que o conteúdo dessa aula hoje se afigura um pouco mais escasso, um pouco mais curto, não exatamente em termos temporais, mas em relação à quantidade de matéria e basicamente nós vamos tratar com mais acurácia, com mais atenção de dois artigos, dois crimes do Código Penal, mas eu vou aproveitar o ensejo de tratar dessas duas figuras típicas para fazer algumas considerações, em certa medida, genéricas a respeito do direito penal, do sistema criminal, que me parecem bastante oportunas nesse momento do nosso estudo, na disciplina de Direito Penal 4, e assim a gente expande, digamos assim, um bocadinho os nossos horizontes. Os crimes sobre os quais falaremos são os crimes de dano e o crime de apropriação indébita. Vamos começar pelo crime de dano, que vem previsto no artigo 163 do Código Penal, cuja descrição típica aponta destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Eu já farei referências a esses verbos, a esses núcleos do tipo, mas antes queria referir a questão da pena. A pena do crime de dano, pelo menos na sua figura elementar, na figura prevista no caput, é uma pena baixa, né? Uma pena que varia entre 1 a 6 meses de detenção ou multa. O primeiro aspecto aqui é que vale relembrar que a pena, quando referida à detenção, e é o caso aqui do dano, ela tem diferenças em relação à pena de reclusão, né? A maior parte dos crimes nós vemos aí, aqueles que a gente veio estudando, o Código Penal aponta uma pena de reclusão de tanto a tanto, e para alguns casos a pena é de detenção de tanto a tanto. E é necessário recapitular, porque isso faz parte de um outro momento da disciplina, mas vale fazer a referência, de que há diferenças, né, pessoal, entre a pena de reclusão e a pena de detenção. Basicamente, a pena de reclusão pode iniciar-se nos regimes fechado, semiaberto ou aberto. E aí há diferenças entre cada um desses regimes, que vocês já conhecem. O regime fechado é cumprido em estabelecimento de segurança máxima, o regime semiaberto, a rigor, é cumprido em colônia agrícola ou industrial. Na prática, a gente sabe que muitas vezes o estabelecimento é similar, e o regime aberto em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Quando o crime é punido com uma pena de reclusão, a rigor, ela pode iniciar-se em qualquer um desses regimes, ao passo que a pena de detenção inicia-se apenas no regime aberto ou semiaberto, portanto, jamais se inicia no fechado. E aí há algumas provas, uma espécie de pegadinha que se formula em alguns concursos, indagando, ora, é possível que uma pena de detenção seja executada em algum momento no regime fechado? E a resposta é sim, é possível sim, naqueles casos em que o sujeito é condenado a uma pena de detenção e comete uma falta grave durante a execução da pena que lhe impõe a regressão de regime. Quer dizer, o sujeito é condenado a uma pena de tantos anos de detenção, começa no regime semiaberto ou aberto e eventualmente foge do estabelecimento carcerário ou deixa de se apresentar quando tiver obtido algum benefício penal. Nesse caso, pode haver a regressão para o regime fechado e, como corolário disso, o sujeito executará uma parte da sua pena no regime fechado até que advenha novo prazo tendente à obtenção da chamada progressão de regime. Mas um outro aspecto interessante é que essa pena do crime de dano, de 1 a 6 meses de detenção, e aqui vale mais o quantum, não mais o aspecto
concernente à qualidade, se é reclusão ou detenção, mas a pena de 6 meses, como ocorre com todos os crimes cuja pena não supere 2 anos, nos casos em que a pena privativa de liberdade não superar 2 anos, há a chamada competência do juizado especial criminal. Em outras palavras, é considerada infração penal de menor potencial ofensivo todo aquele crime cuja pena não supere 2 anos de reclusão. E quando isso ocorre, vale dizer, quando há essa inserção no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, aplica-se a Lei 9.099 de 95, que estabelece, que institui diversas medidas chamadas de despenalizadoras, medidas despenalizadoras. Por exemplo, a possibilidade de composição civil entre autor do fato e vítima, que se ajustam aí, eventualmente, no sentido de uma indenização, no sentido de uma recomposição dos prejuízos, e isso faz com que sequer haja processo criminal em alguns casos. Há também, no âmbito da Lei 9.099/95, a chamada transação penal, ou seja, o promotor de justiça oferece ao autor do fato a possibilidade de que esse autor do fato cumpra uma pena restritiva de direito e, portanto, não privativa de liberdade, e isso exclui o processo criminal. Quer dizer, não haverá denúncia, não haverá processo e, portanto, não haverá sentença, desde que, naturalmente, seja cumprida a transação penal, por exemplo, doação de algumas cestas básicas para uma entidade social, prestação de serviço comunitário ou alguma outra das medidas ou das penas restritivas de liberdades previstas no nosso próprio código. Então, sempre é importante atentarem que aqueles crimes que o professor refere e cuja pena não supera 2 anos, jungem-se, estão vinculados, estão atrelados a esse, digamos assim, subsistema penal alusivo aos juizados especiais criminais, uma espécie de pequenas causas criminais, e que terão aí essa atuação ou esse procedimento diferenciado, Tá? Então já é possível, numa visão geral a respeito do crime de dano, extrairmos essas duas lições. Primeiro, a distinção entre pena de detenção e pena de reclusão, e segundo, a submissão a um regime peculiar, qual seja o dos juizados especiais criminais, tendo em consideração a pena aqui estabelecida, a pena aqui fixada, que não supera 2 anos. Uma terceira questão ainda genérica que vale a pena apontar a propósito do crime de dano é que todos os tipos penais estão redigidos sob a modalidade dolosa. Todos os tipos penais estão redigidos sob a modalidade dolosa e, inclusive, isso é uma espécie de consectário da própria concepção finalista da ação, que eu sei que vocês estudaram no decorrer do curso, no sentido de que o dolo compõe a conduta. Vale dizer, quando o verbo é apresentado em cada um dos tipos penais, nele já está pressuposto o dolo, tanto sob o ponto de vista da vontade, tanto sob o ponto de vista da assunção do risco nos casos de dolo eventual. Ora, isso traz como consequência que só há punição a título de culpa, só há punição pelo fato culposo quando expressamente previsto na legislação. É o que acontece, por exemplo, nós estudamos no caso do homicídio, em que o parágrafo 3º do artigo 121 dirá: se o homicídio é culposo, quer dizer, se o homicídio foi praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Pois bem,
No caso do crime de dano, por exemplo, isso vale para outras infrações também, mas aqui fica mais expressivo e, portanto, mais fácil para que vocês compreendam. No caso do crime de dano, vê-se que não há previsão da modalidade culposa. Em outras palavras, não há dano culposo. Não há dano culposo. Só se pune dano a título de dolo. Ok. O que eu quero trazer com isso? O seguinte, é que a partir dessa ilação, nós conseguimos distinguir com muita clareza o chamado campo da ilicitude num sentido geral e a chamada ilicitude penal. E a chamada ilicitude penal. Veja, há diversos fatos que compõem o cenário da vida social que são qualificados, que são tidos por ilícitos, antijurídicos, contrários ao direito. Sei lá, ultrapassar o sinal vermelho, estacionar em local proibido, são casos que ensejarão multa, uma multa administrativa. São ilícitos, são contrários ao direito. Mas notem, não são ilícitos penais, não são ilícitos penais, são ilícitos, vamos chamar assim, extrapenais, ilícitos extrapenais. Há outros casos em que, por exemplo, advirá a obrigação de indenizar. O sujeito terá que reparar os danos causados à vítima. Sei lá, eu tenho um determinado objeto e, por negligência ou imprudência, X detona esse meu objeto. Ele, sei lá, imprudentemente derruba o meu notebook. Ele imprudentemente derruba a minha televisão. Ou ele imprudentemente produz alguma deterioração no meu carro. Nessas três hipóteses que eu mencionei, há a chamada responsabilidade civil. Quando se estuda o tema da responsabilidade civil no direito civil, vê-se que há obrigação de indenizar os danos materiais e, em alguns casos, o próprio dano moral, quando o sujeito, consoante a sua vontade, dolo, mas também por imprudência ou negligência, viola direito de terceiro. O que eu estou querendo apontar é que o dano culposo não é crime, não é crime. Porém, ele é um ilícito, ele é antijurídico, ele é contrário ao direito extrapenalmente falando. Vale por dizer, existe uma espécie de obrigação de que hajamos todos com regras, ou a partir de regras de cuidado, com uma certa cautela, para não causar prejuízo aos demais. Perfeito. Se isso não ocorre, se somos imprudentes ou negligentes, nós teremos a obrigação de indenizar. Porém, não há crime. Isso por quê? Porque o círculo da ilicitude extrapenal é um círculo maior, mais amplo, mais vasto do que o círculo restrito da ilicitude penal. Aqui é a ideia dos chamados círculos concêntricos. Isso serve para apontar que todo ilícito penal, ou seja, tudo que está dentro do círculo menor, necessariamente é um ilícito extrapenal. O que está dentro do círculo menor necessariamente estará dentro do círculo maior. Porém, há fatos da vida que estão no círculo maior e não estão no círculo menor. Ultrapassar o sinal vermelho, estacionar o carro em lugar proibido e o dano culposo no exemplo que eu estou lhes fornecendo. O que distingue a linha que cria esse círculo menor, e se compreenderem isso, dão um bom passo, digamos assim, no entendimento do direito penal, mas a linha que circunscreve, que delimita esse círculo menor concernente à ilicitude penal, nós poderíamos chamar de tipicidade.
tipicidade, ou, se quiserem, de obediência ao princípio da legalidade, porque não há crime sem lei anterior que o defina. Logo, o dano culposo, embora não seja crime, revela uma obrigação de indenizar, porquanto se trata de um ilícito extrapenal. Para efeitos dogmáticos do que nós estamos vendo aqui hoje, é possível dizer e sintetizar tudo isso que o dano só se pune sob a forma dolosa, criminalmente. Avançando, o artigo 163 traz 3 verbos, 3 núcleos do tipo, que são destruir, inutilizar ou deteriorar. Destruir é arruinar, eliminar. Quer dizer, o sujeito destrói determinada coisa, significa que ela deixa de prestar-se às suas finalidades essenciais. Ela foi arruinada ou eliminada. Inutilizar é tornar imprestável, quer dizer, aquela coisa não pode mais ser usada para a sua precípua destinação. E por derradeiro, deteriorar é estragar ou corromper algo parcialmente. Deteriorar é estragar ou corromper algo parcialmente. Uma coisa que acontece muito no mundo de hoje, né, pessoal, é a gente olhar as telas dos nossos celulares, ela tá tudo quebrado, né? Aquela película ali tá toda deteriorada, né? Quer dizer, se eu pegar o celular de algum de vocês e jogar no chão dolosamente, não arruinei o celular, não destruí, mas quebrei todo aquele vidrinho ali, isso se trataria da deterioração, quer dizer, foi estragada ou corrompida a coisa. Ela continua sendo suscetível de uso, porém ela foi degradada em alguma medida. É um crime comum, portanto pode ser praticado por qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode cometer crime de dano, não se exige aí a rigor nenhuma especial qualificação do sujeito ativo, mas aqui é importante atinarmos para a seguinte circunstância. O crime de dano, em alguns casos, exsurgirá como um post-factum impunível. Aqui o latinismo, perdoem, é inevitável. Post-factum impunível. Ou seja, há casos em que o dano é cometido posteriormente, por exemplo, ao prévio desapossamento da coisa. E nesse caso ele resultará impunível. Tipo, o sujeito furtou tua bicicleta, levou a bicicleta para casa dele, consumou o crime, andou 2 ou 3 dias com a bicicleta e depois se cansou da bicicleta. O que ele faz? Ele quebra a bicicleta, ele arrebenta com a bicicleta, ele joga a bicicleta no rio. Nesse caso, o dano ulterior, o dano posterior ao furto, é um pós-factum impunível, tá? Não haverá dupla punição. Isso é muito comum, isso que eu estou descrevendo é muito comum no caso de furto ou roubo de carros. O sujeito furta ou rouba o carro, inclusive para utilizar em algumas situações numa própria empreitada criminosa, e aí o que ele faz? Bota fogo no veículo, ou depena completamente o carro e deixa ele numa situação de perda total e, portanto, sequer poderá ser utilizado. Esse dano posterior, quando cometido pela mesma pessoa que furtou ou roubou o carro ou qualquer outro tipo de objeto, é um post-factum impunível. Aí a temática se adstringe ao chamado concurso aparente de normas, de sorte que, embora haja 2 tipos penais aparentemente incidentes sobre a situação, esse segundo, no caso o dano, fica absorvido pelo crime mais grave anterior, em que de resto
a lesão ao patrimônio já havia se configurado, quer dizer, com o dano, com o furto ou com o roubo, perdão, com o furto ou com o roubo, a lesão patrimonial já se estabeleceu, de modo que a destruição posterior da coisa não ensejará nova incidência penal. Claramente, o crime de dano é um crime material, o tipo penal descreve conduta e resultado, e exige a produção do resultado para sua consumação, ou seja, se o sujeito não conseguir efetivamente destruir ou inutilizar ou deteriorar a coisa, o dano surgirá sob a modalidade tentada, exige-se o resultado lesivo, o resultado naturalístico, inclusive um resultado tangível e, portanto, verificável pelos sentidos no concernente à coisa. É um crime comissivo, que requer uma atuação positiva, requer um agir, e qualquer pessoa igualmente pode ser vítima do crime, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de dano, tá? Há algumas previsões que estabelecerão a forma qualificada do crime de dano, forma qualificada, lembrando sempre, com alteração das balizas mínimas e máxima da pena. Surge uma nova pena, um tipo penal derivado. Notem, porque isso é muito importante, que a modalidade qualificada apresenta uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Vale dizer, retira da órbita do juizado especial criminal. O dano simples é do juizado especial criminal. Está submetido àquela disciplina despenalizadora da Lei 9.099/95. A pena é inferior a 2 anos. Já o dano qualificado, não. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos. Tá? A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos. E aí, em alguns casos, esse dano qualificado se apresenta, por exemplo, quando há violência ou grave ameaça, violência à pessoa ou grave ameaça, notem, violência à pessoa ou grave ameaça, para cometer o dano, o sujeito realiza uma grave ameaça ou uma violência contra o titular do bem. Segundo exemplo é quando se utiliza substância inflamável ou explosiva, substância inflamável ou explosiva. E o quarto exemplo, eu já volto ao terceiro, que para mim é um dos mais importantes, quando o crime de dano é praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, que o Código não apresenta efetivamente o conceito de prejuízo considerável. Isso é um critério jurisprudencial. Obviamente que o dano realizado num celular é prejuízo considerável, o dano realizado no carro é prejuízo considerável, já não o será se eventualmente o sujeito pega o copo d'água de outra pessoa e quebra esse copo d'água, né? O copo já não representa aí esse prejuízo considerável. E por derradeiro também é qualificado o dano, nos casos em que ele é cometido contra o patrimônio público, patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação, etc, etc. Quer dizer, patrimônio público, tá? Vamos colocar assim, dessa maneira. Há muito tempo atrás, quando eu estudava e estava aí na posição de cada um de vocês, existia uma coisa, não sei se saberão disso, é uma grande novidade, existia uma coisa chamada orelhão. Orelhão era uma espécie de telefone público com uma cabine em alguns países do mundo, por exemplo, na Inglaterra, em Londres, até clássico, né? A figura do orelhão vermelho, né? Uma cabine vermelha, mas no Brasil eles tinham, que era azul e amarelo, e as pessoas colocavam fichas telefônicas e ligavam, né? Hoje em dia, basicamente, a consagração dos aparelhos de telefonia celular acabou com essa figura que é quase como uma peça de museu.
mas infelizmente era muito comum o chamado vandalismo contra orelhões. Né? A gurizada, às vezes, depois de uma noite de festa ou qualquer coisa assim, pegava o orelhão, quebrava o orelhão, ou então tirava o fone, quebrava o fone, etc. Esses seriam exemplos de dano qualificado, porquanto o orelhão, esse telefone público, pertence ao patrimônio da coletividade, tá? O patrimônio da União, de Estado, Distrito Federal, município ou autarquia, e assim por diante. Também surge a discussão, eu vou caminhando para uma discussão mais complexa, que quero fazer logo na sequência, mas também surge a possibilidade de o dano apresentar-se contra o patrimônio público em algumas situações de rebelião em presídios. Fuga ou rebelião em presídios, quando os detentos colocam, por exemplo, fogo em colchões, fogo nas celas, destruindo aquele ambiente que é, no fundo, pertencente ao patrimônio do Estado. Eles não estariam isentos de uma discussão acerca da responsabilidade pelo crime de dano. Essa responsabilização pode surgir, tá? Existem algumas situações peculiares que não vêm ao caso, mas em tese é possível responsabilizar-se pelo crime de dano. Também é muito frequente na jurisprudência, e aí pode ser tanto dano simples como dano qualificado, mas a discussão alusiva à pichação, pichação em muros, pichação em residências ou pichação em prédios públicos, como quer que seja. Distingamos desde já a pichação da atividade artística, aí sim, do grafite, né, que mais das vezes conta com autorização do poder público, e algumas cidades possuem painéis que são verdadeiras obras de arte. É um trabalho difícil, um trabalho que merece ser enaltecido, faz parte, digamos assim, de uma espécie de cultura urbana que é interessante e que é motivadora para muitas pessoas que têm habilidades artísticas, etc. Não é disso que estou a falar. Estou falando da pichação grosseira, aquela que pega o muro da casa de alguém e escreve alguma frase pesada, alguma frase sem nenhum sentido, eventualmente até alguma frase de protesto, seja lá o que for. Nesses casos, é possível cogitar-se, sim, do crime de dano. Tá? É possível cogitar-se do crime de dano. Haverá alguns elementos que eventualmente afastarão a incriminação. É preciso verificar-se sempre a casuística, a situação concreta, mas abstratamente, em tese, é possível, repito, falarmos aí do crime de dano numa situação de pichação. E a atualidade, no momento em que falo com vocês há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, aconteceu um episódio importante a ser discutido entre nós e a ser refletido com algum desembaraço, e cada um, naturalmente, no nosso encontro síncrono, pode trazer o seu ponto de vista. É um assunto difícil mesmo e sobre o qual eu tenho meditado, que é a questão das estátuas. Coloquemos já como certo que estátua é patrimônio público. Já há algum tempo, por razões variadas, ou por uma espécie de resgate da história dos personagens ali que tornaram-se estátuas, surge um movimento de retirada dessas estátuas, de eliminação dessas estátuas, e com pontos de vista variados. Tem muita gente boa e muita gente com boa fé participando desse debate público. Eu francamente,
ainda não tem uma posição bem estabelecida. Se tivesse, falaria sem qualquer constrangimento, mas basicamente o corte que nós temos alude àqueles que acham que as coisas têm que permanecer como estão, portanto, as estátuas estão lá, e ainda que hoje o ponto de vista daquela pessoa que se tornou uma estátua seja absolutamente repudiável, repugnante, sei lá, isso faz parte da história e a história deve ser vista por todos. Essa é uma visão. Uma segunda visão diz assim, olha, nós devemos manter as estátuas, porque pertencem à história, mas fazer observações, quer dizer, tem a estátua de X, nós vamos colocar ali alguma coisa instrutiva no sentido de que a pessoa que for lá vislumbre não se tratar de mero enaltecimento, porque ninguém faz estátua para criticar ninguém, né? É uma espécie de homenagem. Portanto, nesses casos seria importante você ter ali uma placa, uma explicação histórica dando conta de que aquele personagem não era exatamente um poço de virtudes, né? Um poço de virtudes. Outros sustentam a ideia de que as estátuas devem ser retiradas e colocadas numa espécie de museu de estátuas, né? Se você tivesse uma espécie de cemitério de estátuas em que os interessados por conhecer parte da história do país vão nesse lugar e aí sim vêm as estátuas e obtêm as explicações a respeito. Em alguns países do mundo foram destruídas estátuas e há pouco tempo atrás, no estado de São Paulo, isso aconteceu com a estátua de Borba Gato, que foi um bandeirante, e o movimento dos bandeirantes hoje em dia, embora haja alguma divergência histórica a respeito, tá, pessoal, mas é tido, por exemplo, no próprio YouTube, vocês podem encontrar vídeos que dizem que o Borba Gato não era tão, digamos, tão vil quanto a concepção que se estabelece a ele, mas eu realmente não disponho de elementos para isso. Outros dizem que sim, que era, e os bandeirantes, no final das contas, isso é fato, dizimaram a população indígena, tinham uma concepção racista, portanto, estariam fora da concepção, digamos, mais alargada que nós temos hoje, que repudia com toda razão, essa visão exploratória do passado. E aí colocaram fogo na estátua do Borba Gato. Inclusive, há uma pessoa presa, um rapaz preso por isso, entre outros, que estão sendo responsabilizados criminalmente. Por quê? Por dano qualificado. Tá? A discussão está aí. E aí, dentro dessa inserção penal do dano qualificado no tangente à temática das estátuas, nós vamos ter duas visões, basicamente. Uma que vai dizer a seguinte, olha, toda discussão a respeito do que fazer com as estátuas é uma discussão idônea. Tá? E aí, como mencionei, ou mantém estátua, ou explica o que é a estátua, ou retira as estátuas, o Estado retira, ou coloca as estátuas no cemitério de estátuas, seja lá o que for. Eu admito essa discussão, dirão essas pessoas. Porém, acho que as estátuas não podem ser incendiadas, não podem ser destruídas pelo público em geral. Isso convocaria o direito penal. É uma visão. Outra visão dirá, olha, existe sim o crime de dano qualificado. Porém, como nós temos aí a estátua de uma figura que foi repugnante, que pensava segundo parâmetros do passado e não do presente, nós podemos mesmo destruir essas estátuas e estaríamos albergados por uma espécie de liberdade de expressão constitucional, uma espécie de liberdade de protesto constitucional. Eu quero crer que, dentro desse cenário, mas aqui é uma posição externada com grano Salles, com um grão de sal, precisaria realmente ouvi-los, inclusive, vamos tentar tratar disso na nossa aula síncrona, provoquem-me a esse respeito, mas eu, em princípio, me inclinaria pela primeira ideia, no sentido de que nós precisamos discutir a temática das estátuas, dentro daquelas opções que se apresentam. Inclusive, quero crer que a retirada das estátuas
pelo Estado não é uma má saída, não é uma má saída, porém, isso não confere uma autorização geral para que A, B ou C, segundo as suas concepções, passem a incendiar estátuas ou passem eles próprios a destruírem as estátuas. Em suma, não excluiria a responsabilização por dano qualificado numa situação dessa, sem prejuízo de defender a necessidade de um debate público, de um debate aberto, de um debate honesto, desprovido aí de atos, entre aspas, de violência individual, mas um debate social acerca dessa temática que eu quero crer deva sim ser debatida, Tema polêmico, tema difícil e que se apresenta exatamente na órbita do estudo do nosso crime aqui em Testíria, o crime de dano, tá, pessoal? Houve até recentemente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ministro Ribeiro Dantas, em que ele concedeu o habeas corpus ao rapaz que estava preso por força do incêndio ali na estátua de Borba Gato, e o ministro refere mais ou menos o que eu lhes apontei aqui. Olha, a questão da discussão sobre as estátuas de fato é idônea, mas isso não confere autorização para cada um botar fogo nas estátuas que achar repugnantes, né? Porque senão eu posso achar repugnante a estátua de X e vou colocar fogo nela e outro acha de Y, enfim, é um pouco complicado, mas é um tema novo, é um tema candente, portanto nós podemos alargar a nossa discussão sobre isso. Para caminhar para o final desse crime, o artigo 167 diz que, no caso do crime de dano do caput e do inciso 4, somente se procede mediante queixa, ou seja, somente se procede mediante ação penal privada. Logo, a titularidade aí, nas hipóteses do dano simples, do artigo 163, e do inciso 4 do seu parágrafo e do 164, somente se procede mediante queixa. O artigo 164 do Código Penal, que eu só vou realmente ler, trata do crime de introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Quer dizer, aquelas hipóteses em que o gado de A invade a fazenda de B. Se isso gerar algum tipo de prejuízo a esse crime, pode ser eventualmente até por consequência de um cachorro, de um gato. Quer dizer, o sujeito tem um gato e o gato entra na casa de outra pessoa, pode ser que aconteça esse crime, se houver prejuízo. Tá? E o 165 também poderia ser chamado à tona no caso das estátuas e de outros bens, diz: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Existe uma parte do patrimônio que é tombada, portanto insuscetível de determinadas mudanças. Em algumas cidades isso tem, digamos assim, muita incidência, região de Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, enfim, em diversos lugares há patrimônio público tombado, e nesses casos, se houver destruição, inutilização ou deterioração, surge um dano com uma pena maior, a pena de 6 meses a 2 anos, mas não deixa de ser o crime de dano, tá, pessoal? Vamos prosseguir para falar sobre o crime de apropriação indébita do artigo 168 do Código Penal, apropriação indébita do artigo 168 do Código Penal, cuja descrição é apropriar-se de coisa alheia a móvel de que tem a posse ou a detenção. Apropriar-se de coisa alheia a móvel de que tem a posse ou a detenção. Na apropriação indébita, o sujeito detém licitamente a coisa. Porém, depois, por não devolvê-la
por não devolvê-la, comete o crime. Eu me lembro que quando distingui o furto da apropriação indébita, usei o exemplo, digamos, clássico da biblioteca. Uma coisa é você ir na biblioteca, pegar um livro que está lá, colocar na tua bolsa e sair da biblioteca à sorrelfa, ou seja, sem que ninguém lhe veja, sai escondidinho. Isso é uma coisa, isso é um crime de furto, furtou o livro. Outra situação é pegar um livro da biblioteca emprestado, levar para tua casa e não mais devolvê-lo, não mais devolvê-lo. Eu que sou um sujeito antigo, lembro que isso acontecia bastante na época que a gente tinha uma coisa que se chamava videocassete. Videocassete. A videocassete era um aparelho em que você colocava a fita do videocassete, uma fita VHS, para assistir filme. Hoje em dia o streaming acabou com isso. O sujeito alugava, e depois, naturalmente, veio o DVD. Mas o sujeito ia na locadora, tinha um monte de filme, isso era muito melhor do que os streamings, tá, pessoal? Podem acreditar. Você escolhia o que você ia assistir. Hoje em dia, as plataformas escolhem o que nós vamos assistir, mas isso deixamos de lado. Mas o fato é que o sujeito ia na locadora, pegava 7, 8 filmes e simplesmente depois não devolvia mais. Não devolvia mais. Quer dizer, o apanhamento da coisa, a obtenção da coisa foi lícita. Entretanto, como ele não devolve, surge o crime de apropriação indébita. Tá? Na apropriação indébita, portanto, há uma espécie de abuso de confiança. Há uma espécie de abuso de confiança. O sujeito detém a posse lícita. Ele tem a posse ilícita da coisa, mas ele a inverte e ela passa a ser ilícita. Ela passa a ser ilícita. Quer dizer, o sujeito se apropria, ele se apossa ou toma para si uma coisa que é pertencente a outrem. Uma coisa que é pertencente a outrem. Os autores vão apontar que justamente por isso o elemento subjetivo da apropriação indébita, que é o dolo, o elemento subjetivo da apropriação indébita, que é o dolo, ele tem uma particularidade consistente nesse ânimo de apoderar-se, ou, melhor dizendo, de inverter a posse. É o chamado animus rem sibi habendi. Qualquer livro de doutrina vai trazer a grafia correta, é animus rem sibi habendi, no sentido de que o sujeito possui um elemento subjetivo específico consistente nessa inversão de uma posse que até então ele tinha licitamente. Importante, esse animus rem sibi habendi, esse dolo de apropriar-se, ele deve surgir no momento da apropriação. No momento da apropriação. Veja, eu vou na biblioteca, pego um livro, levo para minha casa, começo a ler o livro e falo, que belo livro, que livro magnífico. Quer saber? Vou ficar com esse livro para mim. Não vou devolver o livro. Ponto. Nesse caso, eu tenho o crime de apropriação indébita. Porque o dolo, o animus rem sibi habendi, surge no momento da apropriação. No momento em que eu me decido por não devolver aquele livro e tomá-lo para mim. Isso é diferente da seguinte hipótese. Eu estou na minha casa e falo, poxa, eu sei que tem um livro muito legal na biblioteca da universidade. Eu quero aquele livro para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá na faculdade, vou me inscrever na biblioteca, vou pegar aquele livro e vou ficar com ele. Notem, nessa hipótese, o dolo de apropriação é anterior. Ele é anterior à própria posse sobre a coisa. Portanto, numa situação como tal, eu não tenho apropriação indébita. O que eu tenho, às vezes posso não ter nada, mas o que eu tenho, em geral, num caso como esse, é o estelionato. Sobre o qual a gente vai falar na nossa próxima aula. Quer dizer, o sujeito
antes de ter a posse da coisa, ele já elabora que se apoderará dela. E por algum artifício ou ardil, por algum mecanismo concernente ao estelionato, que nós vamos estudar com calma depois, ele adota uma conduta para se apossar da coisa. Isso é importante. Vou até antecipar uma questão aqui, no seguinte aspecto. Às vezes, o crime de apropriação indébita aparece naqueles casos consistentes em verbas, em valores, que o advogado no curso é absolutamente minoritário, é raro, a maior parte dos advogados trabalha com correção, mas como em todas as profissões, há alguns casos, poucos é verdade, mas há alguns casos de desvios, tá? Então estou tratando desse universo muito restrito do desvio. Há hipóteses em que o advogado eventualmente pode obter valores que ele deve repassar para o seu cliente e não o faz. Quando isso ocorre, é preciso distinguir se a intenção de se apropriar dos valores do cliente surgiu quando ele tinha aqueles valores, por exemplo, foi no fórum, pegou um alvará, recebeu os 100 mil reais que ele tem que repassar para o cliente, e aí dá aquela coceira. 100 mil reais, eu vou pegar isso para mim. Aí ele põe no bolso. Isso é apropriação indébita. Bom, agora, se antes disso o advogado já se preparou e falou, olha, eu vou pegar aquele cliente, vou entrar com uma ação e quando ganhar o dinheiro dele, eu vou pegar o dinheiro dele para mim. Se isso ocorre, o que se tem é estelionato. Notem, é muito difícil de provar, é uma zona cinzenta, porque ingressar na cabeça do sujeito para verificar, para vislumbrar quando tal dolo apareceu, é sempre complexo, tá? A temática do dolo, ela é, digamos assim, linguisticamente bem explicável, mas a sua demonstração no âmbito dos processos penais é sempre tormentosa. De maneira que aqui nós falamos em tese. O que eu quero lhes apontar é o dolo para configurar-se como animus rensibe habendi, ele deve surgir no momento da apropriação. Portanto, depois que a posse lícita e até então idônea houve. Então, o sujeito tem a coisa e aí ele fala, não vou devolver. Isso é apropriação indébita. Se antes de apossar-se da coisa ele já tinha a intenção de não realizar a devolução, nós estamos falando de um outro crime. Estamos falando, em geral, do crime de estelionato. Estamos, em geral, falando dos casos de estelionato, tá, pessoal? Há uma discussão nos casos de coisas fungíveis, nos casos de coisas que são substituíveis, quer dizer, sei lá, se o sujeito pega 1 quilo de arroz do vizinho com o objetivo de devolver o arroz e não devolve, claro que se ele devolver 1 quilo de outro arroz, não há crime, mas há discussão nos casos dele não devolver nada. Então aí há uma certa dúvida na jurisprudência sobre a apropriação indébita de coisas fungíveis. O que é certo é que se a não devolução se deu por negligência, aí não há crime. Por exemplo, eu pego um livro teu emprestado ou pego o teu celular emprestado para ligar para alguém e por alguma razão eu fui imprudente, deixei o celular num lugar e o celular sumiu. Ou perdi, mas não houve dolo. Nesses casos não há apropriação indébita. Pode surgir a responsabilidade civil com base naquele mesmo raciocínio concernente ao crime de dano, tá? Há causas de aumento aqui, a pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário, qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, são figuras aí que atuam no âmbito de um processo,
no processo judicial, ou em razão de ofício, emprego ou profissão, como seria o caso de um advogado, como já citei aqui, ou de algum outro tipo de profissional que eventualmente pode praticar esse crime. Sei lá, para não ficarmos num exemplo só de advogado, o Tribunal de Justiça entrega a seus juízes um notebook para eles trabalharem, e passado um tempo, o tribunal requisita esses notebooks para trocar por novos. E alguém diz, não, que o meu notebook aqui não vou devolver mais. Ora, não lhe pertence, é patrimônio público. Se você não devolve o notebook, você pode vir a responder por apropriação indébita. Tá? E também é crime, aqui só uma breve referência, artigo 169, quero que leiam, o apropriar-se alguém, vejam só, o apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Apropriar-se alguém de coisa alheia que lhe vem ao poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Nesses casos também há o crime, tá? Também há esse crime que aí é um crime com uma pena mais baixa, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Tipo, penso aqui como exemplo, você está na sua casa e o animal do vizinho entra na tua casa. Se você não devolver o animal do vizinho, trata-se de uma coisa alheia, porque animal é coisa, vinda a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Parece ser essa a hipótese, né? Então, essas situações podem acontecer. Eu não queria deixar de referir, muito brevemente, mas só para fazer uma consideração geral, o artigo 168A do Código Penal. Artigo 168A do Código Penal. Ele cuida aí da chamada apropriação indébita previdenciária. Tá? É uma matéria um pouco mais árida, que normalmente a gente trabalha meramente de passagem durante a graduação do curso, e eu quero só fazer uma explicação, porque esse trata-se de um crime que é exemplo de um outro tipo de direito penal, de um outro padrão de direito penal, e é sob essa perspectiva que eu quero tratar nessa consideração genérica, antes dizendo, deem uma lida no 168A do Código Penal. Basicamente, os incisos eu não lerei, mas basicamente o caput diz: deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O que acontece? Quem tem pessoas trabalhando sob a sua responsabilidade, isso pode ser tanto um empregado doméstico, pode ser numa empresa, etc. Os funcionários, esses empregados, eles têm um desconto da sua remuneração realizado pelo empregador, desconto esse que é utilizado para pagar a chamada previdência. Tá? A previdência social é uma espécie de aparato estatal que vai conceder, entre aspas, benefícios previdenciários, seja por conta do decurso do tempo, aposentadoria, seja por conta de eventos incertos. Sei lá, o sujeito tem um acidente, aí ele fica afastado recebendo verba previdenciária. O sujeito tem uma incapacidade, ele também receberá uma verba previdenciária. É uma espécie de seguro, entre aspas, que se faz em benefício de todo e qualquer trabalhador, e aqueles da iniciativa privada jungidos ao INSS, o Instituto Nacional de Segurança Social, que, repito, parte do valor que vai compor esse cabedal previdenciário dos empregados é pago pelo empregador. Quer dizer, você recolhe aquele valor, você desconta do salário. Você pega o teu salário e fala, quanto você ganha por mês? Eu ganho R$1.000. Bruto ou líquido? Bruto. Por quê? Porque líquido eu ganho 800. 100 é descontado porque eu pago de imposto de renda e 100 é para pagar a previdência. Só que quem faz esse recolhimento para a previdência é o teu empregador, não é o próprio empregado. Tá? Grosso modo é isso.
não é raro que esse valor descontado do empregado não seja repassado pelo empregador à Previdência Social, não seja repassado. E quando isso sucede, nós temos o crime de apropriação indébita previdenciária. Ele foi trazido para o Código Penal há alguns anos, tá? Há alguns anos. Na época que eu estudava, devo já lhes ter dito que fui estagiário, inclusive, do Ministério Público Federal em São Paulo, esse crime estava previsto no famoso artigo 95, a linha D, da Lei 8.212 de 91. Depois ele veio para o Código Penal com essa rubrica de apropriação indébita previdenciária, artigo 168-A do Código. A primeira coisa importante a saber é, nesse caso, a competência da Justiça Federal. A competência para o julgamento não é da Justiça Estadual, a competência é da Justiça Federal. Por quê? Porque o sistema previdenciário, pelo menos o do Instituto Nacional de Seguridade Social, é federal. A segunda coisa é que muitas vezes, a tese de defesa que é esgrimida, e a jurisprudência é bastante receptiva a essa tese, é a da chamada inexigibilidade de outra conduta, inexigibilidade de conduta diversa. O empregador diz, olha, mas eu estou numa crise enorme. Ou eu pagava os meus próprios empregados, pagava o salário deles, ou eu deixava de recolher esses valores à Previdência. E essa tese, tida teoricamente como uma excludente da culpabilidade, inexigibilidade de outra conduta, inexigibilidade de conduta diversa, ela, no mais das vezes, é acatada pelos tribunais, obviamente, quando houver demonstração. Quer dizer, o empregador, de fato, demonstra que está com a sua empresa em crise e assim por diante. Mas o que eu queria mesmo lhes dizer é que esse crime de apropriação indébita previdenciária, tanto quanto, por exemplo, os crimes tributários, são crimes que participam do que muita gente chama de uma espécie de criminalidade corporativa. Um setor do direito penal mais próximo do chamado direito penal econômico, direito penal empresarial, também poderíamos qualificar assim. E que tem diversos problemas, pessoal, diversos problemas. O primeiro deles é um próprio problema de imputação, porque, em geral, essas infrações ocorrem no âmbito de pessoas jurídicas, empresas, e é muito difícil depreender no âmbito da empresa quem é a pessoa física responsável. Você tem, pensar numa empresa pequena, isso tem uma microempresa, isso tem uma dimensão. Se a gente pensar em verdadeiros conglomerados empresariais, com uma estrutura bastante complexa e com delegação de funções, isso de fato é bastante difícil. Gera um déficit, no fundo, de punição que, em termos de política criminal, num país como o Brasil, é muito mal visto, e com razão, pelas pessoas. Tá? Quer dizer, fica um setor quase que a descoberto, uma espécie de direito penal simbólico em que, a rigor, ninguém está sendo punido. É muito difícil você efetivamente punir, primeiro, porque essa questão crucial, que é o juízo de imputação, é muito difícil de realizar-se. É como, digamos, para minimizar isso, é que tem surgido em outros sistemas jurídicos, cada vez com mais ênfase, a defesa de uma ideia de responsabilidade penal da pessoa jurídica, da própria pessoa jurídica. Quer dizer, aquela empresa que tem 10 sócios não está recolhendo a contribuição previdenciária dos seus empregados. Quem que é o responsável por isso no âmbito da empresa? Aí você olha para a organização da empresa e fala, nossa, mas isso aqui é impossível. Tem diretores, tem decisões colegiadas. Imaginem, tem decisões que são tomadas por núcleos
colegiados dessas organizações, dessas empresas, que você não consegue inferir quem é o responsável individual. E uma decisão que é majoritária, a gente vai responsabilizar todo o colegiado ou só quem votou de uma determinada forma? Enfim, são diversos problemas que surgem e que têm sido minimizados, é quase aqui uma espécie de heurística, né? Heurística é uma espécie de simplificação das coisas. E a simplificação estaria, bom, já que não dá para encontrar a pessoa física responsável, vamos punir a pessoa jurídica. E alguns países, no Brasil nós sabemos que pessoa jurídica só responde por crime ambiental, Lei 9.605, mas alguns países têm expandido a possibilidade de a pessoa jurídica responder por vários tipos de crime, entre os quais, naturalmente, estaria inserida essa apropriação indébita previdenciária. Então, pensem nesse crime sob esse viés, sob essa perspectiva, digamos, como expressão de um outro tipo de direito penal, que não é o direito penal do furto, do roubo, do homicídio, é o direito penal corporativo, é o direito penal empresarial, é o direito penal que, à partida, já apresenta uma grande dificuldade. Qual? A realização do juízo de imputação. Do juízo de imputação. Você não consegue depreender com adequação quais são as pessoas físicas realmente responsáveis. Isso arrisca, vou concluir por aí, isso arrisca duas coisas, e ambas são equivocadas. A primeira, punir sempre os escalões superiores das empresas, porque há algumas decisões empresariais que eles podem não ter tido acesso, e segundo, eventualmente, punir só os escalões mais baixos, deixando, digamos, impune, beneficiando, portanto, naqueles casos em que as decisões foram tomadas pelos órgãos diretivos. É um grande problema do direito penal de hoje, é um grande problema desse setor novo, desse setor que cada vez mais tem aguçado o interesse dos estudantes do chamado direito penal econômico e que alguns sistemas, concluo aí, têm buscado resolver, incriminando de uma vez a própria pessoa jurídica. Tá bem, pessoal, agradeço muito a atenção de todos. Viram que, apesar de tratarmos apenas de 2 artigos, havia um conteúdo aí agregado a ser referido. E na nossa próxima aula vamos conversar inicialmente sobre o estelionato e muito provavelmente também sobre o crime de receptação. Bons estudos, um abraço a todos.